Olá, estamos começando mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a Maria Aparecida Sandes, que é coach e também membro da OCDS, né, que é a Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, para falar para a gente sobre a Semana da Espiritualidade, que vai acontecer nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro. Seja muito bem-vinda, Sandes. Obrigada, meu amor. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigada. Para começar, então, vamos explicar para as pessoas que estão em casa o que é essa Semana da Espiritualidade, qual que é o objetivo principal? Então, o objetivo principal da Semana de Espiritualidade é sempre fomentar a espiritualidade das pessoas. É a partir da mística carmelita descalça. Então, assim, sempre voltado para o carisma carmelita. Que é? Vamos falar um pouquinho do carisma. Então, o carisma carmelita é a contemplação. Essa contemplação ela é vivida através da vida de oração, da vida de fraternidade, né, que é a vida em comunidade, e também do serviço, que é o servir, que é o que nós estamos aqui, né, fazendo. É uma maneira das pessoas entenderem como funciona também a ordem, né? E conhecer a espiritualidade, saber como que elas podem desenvolver a espiritualidade, é isso? É um meio, né? É uma ferramenta, vamos dizer assim. Nós temos o tema macro, que é o tema Buscadores de Deus Revelados na Humanidade, né? Que é o nosso dia a dia, que é a nossa humanidade, né? Que somos nós que buscamos Deus. Sim. Então nós temos esse tema macro, mas a cada dia o Ramon, né, que é a pessoa palestrante, ele vai trabalhar um tema dentro desse tema macro. Nós vamos falar do Ramon, né, nos outros blocos. O Ramon é mágico, ele vai trazer essa questão da espiritualidade, né, através da palestra, mas fazendo mágica também, é bem bacana. Ele até mandou um recadinho pra gente, daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas vamos falar então da questão da semana com relação ao despertar das pessoas, que foi numa semana assim que você acabou se interessando pela ordem, né? Você estava me contando. Sim. Como foi essa sua experiência? Então, quando eu participei da Semana de Espiritualidade, foi em 2010, ele foi específico sobre a oração, né? E eu fui convidada para participar da Semana de Espiritualidade, participei todos os dias bonitinho, e eu me identifiquei com o carisma carmelita, né? Então, a partir daquela ocasião, eu comecei a participar das reuniões da OCDS. Participando das reuniões, fui me identificando cada vez mais e percebi que era, de fato, o meu carisma espiritual, a OCDS. Mas o que te chamou mais atenção na ordem? O que me chamou mais atenção? A vida de oração no dia a dia, no silêncio, né? Porque a vida de oração carmelita, ela é uma oração silenciosa, ela é o dia a dia. Né? A Santa Madre Teresa, que é a reformadora do Carmelo, ela tem uma frase muito bacana que ela diz: também entre as panelas está o Senhor. Então, isso me encantou, sabe? Me encantou e eu me identifiquei, é isso. Então, estou até hoje. É uma vida que você identifica o tempo todo, que está vivendo uma espiritualidade com Deus, uma ligação com Deus, é isso? Sim. Em tudo e em todos? Em tudo e em todos. Porque em tudo de fato. Porque quando a gente fala que a espiritualidade, ela tem... o que eu observei no Carmelo também? Eu descobri a espiritualidade. Porque antes eu vivia a religiosidade. E deixava de lado a minha espiritualidade. Então, na Semana de Espiritualidade, ela é justamente para isso. Para você acordar e observar, opa, peraí, eu preciso viver a minha espiritualidade. E qual é a sua espiritualidade? Qual é a sua espiritualidade? Será que você sabe qual é a sua espiritualidade? Né? Como que você está vivendo? Será que você está vivendo? Então, assim, a Semana de Espiritualidade é esse despertar da espiritualidade. Mas para as pessoas em casa entenderem na prática o que é que você vivenciava, que era religiosidade, e o que você passou a vivenciar, que é a espiritualidade, só para elas entenderem a diferença do antes e do depois. Boa! Então, antes eu digo que eu vivia somente a religiosidade, porque eu vivia aquela rotina de igreja, de compromissos religiosos. Então, eu participava de algumas coisas, né? Ia sempre à igreja, ia sempre à missa. Eu não estou falando que isso não deve ser vivido, sim, tá, claro, gente? Por favor. Então, mas eu me resumia a isso, né? Eu não enxergava a Cristo como centro da minha vida, né? E isso é espiritualidade, você ter Cristo como centro da espiritualidade. Então, isso que mudou na minha vida. Então, antes eu vivia somente a religiosidade. Hoje eu percebo que é possível você viver a espiritualidade
na religiosidade, né? E isso é muito bonito, quer dizer, fez toda a diferença para mim. E falando de diferença, o que você sentiu depois que você participa da ordem? Assim, é mais paz, é mais equilíbrio? O que é assim, que você acha que mudou basicamente na sua vida? O que mudou? Eu continuo tendo problemas. Como todo né? mundo. Como todo mundo, né? Que nem. Só que não é que é mais fácil, é mais leve. Uma palavra que você gosta muito de usar, né, Vanesca? É mais leve, porque eu percebo que quando você tem Cristo como centro, você caminha com pés firmes, a sua pisada ela é mais firme, tá? Não que você não caia, não que eu não caia, eu caio, só que eu sei levantar. Então eu levanto e caminho, né? Então isso que mudou. Continuo tendo problemas, normal, igual todo mundo, só que eu percebo que é possível levantar e caminhar. Então isso mudou. E de uma maneira sempre sorrindo. É muito difícil você me ver de cara feia ou mal-humorada e tal. Então assim, eu estou mais feliz. Começa a ver a vida por um outro aspecto, será? Exatamente. Exatamente. Quem são as pessoas que estão à frente da organização da semana? Então, na verdade, não são as pessoas, né? É a paróquia, Nossa Senhora do Carmo, e na paróquia os freis e a OCDS, que está, né, organizando, mas toda a paróquia é envolvida. Sim. Dos dias 20, começa dia 19, vai até o dia 22, tem um horário específico? Como que é? Só à noite, é só de manhã? Como que vai funcionar a semana? Não, é à noite, começa às 19h30, né? A missa no Carmelo é às 19h, na paróquia do Carmelo é às 19h, às 19h30 começa, e no máximo, acho que 21 horas, 21h15, por aí. Depois da missa tem a palestra com o Ramon, isso, não é isso? Isso, com o Ramon. Sim. E são 3 dias, né? No 4º dia é o fechamento, é a confraternização, é uma mística, é um fechamento muito bonito. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, então, sobre a Semana da Espiritualidade. Nosso tempo acabou, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a Sandes, que é membro da OCDS, é também coach, está aqui explicando para a gente sobre a Semana da Espiritualidade que vai acontecer nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Eu queria te perguntar, Sandes, uma dúvida que eu tenho é com relação à OCDS. Qual a diferença? Porque é uma das entidades que está participando na promoção, né, da semana. Qual a diferença de OCDS e de OCD? Então, OCD é Ordem dos Carmelitas Descalços, né? OCDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Na OCDS, né, que é a Ordem dos Carmelitas Descalços, existem os freis e as monjas. As monjas são enclausuradas. Na OCD? Na OCD. Sim. E a OCDS são os leigos, são as pessoas que vivem no século, né? Então, somos nós. Da comunidade, pessoas comuns. Não é obrigatoriamente só da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Pode ser pessoas de outras paróquias, pode. Eu, por exemplo, sou da paróquia do centro, sou da paróquia da Catedral. Sim. Pode ser, tudo bem. Só que eu preciso estar participando na minha paróquia. Sim. Eu preciso ser uma pessoa ativa na minha paróquia. Sim. E qual a diferença? Tem os padres, tem os frades, tem as monjas? É isso sim que fala? Isso. No caso, que vivem na clausura? Isso, são freis e monjas. As monjas que vivem na clausura. Não tem padres, ao invés de padres são freis? Não, são freis. Isso, sim. Isso. E eles vivem aqui? Como é que é? Sim, eles vivem aqui. Eles vivem na Piedade, né? No que a gente chama de Piedade. Sim. E também na cidade Piedade Caratinga. Então, isso. São mosteiro lá em cima. Isso, mosteiro lá em cima e mosteiro aqui também. Qual o outro aqui? Aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo tem. Sim. E então, você é uma leiga consagrada? Sim, eu sou uma leiga consagrada. Sim. Para se consagrar, o que é preciso? Primeiro é preciso se identificar com o carisma da OCDS, né, da ordem secular. Então, a pessoa que de repente queira saber mais um pouquinho, procura saber no site, né? Tem o site que eu não vou lembrar agora,
Mas nós temos o site, a pessoa pode entrar, Vou dar uma pedir a olhada. produção para colocar aqui. Boa. Né? Muito bom. Mas aí então, a pessoa pode entrar no site, dar uma olhada quais são os carismas, se a pessoa se identifica com vida de oração, com o silêncio, né? Porque, por exemplo, os nossos retiros, eles são todos de silêncio. O tempo todo? O tempo todo. Quanto tempo do tempo todo? Tipo assim, um dia, uma semana? Não, costuma ser sexta-noite, sábado o dia inteiro, à noite e domingo. Sim. Então, são de sexta a domingo em silêncio. Vão para o mosteiro? Sim. Então, assim, tem gente que chega lá e fala, nossa, como assim? A primeira vez que eu participei, eu fiquei, como assim? Não vou poder falar nada. Mas, assim, é lindo, é muito maravilhoso. E como é que foi essa experiência de ficar aí 3 dias sem falar nada? Como que foi? Então... Há um momento assim que fica angustiado por não? Ou não? É um momento que cai muitas fichas? Como é que funciona? Então, é uma solidão povoada, né? É uma solidão povoada de Deus. Porque, assim, é um momento muito eu e Deus. Então, que coisa, assim, é muito maravilhoso você ter condições, eu ter condições de tirar uma sexta, um sábado e um domingo para ficar em silêncio, para me retirar. Por isso que se chama retiro. Né? Porque é muito difícil fazer hoje em dia até às vezes 30 minutos de silêncio, né? Sim. Que legal. Então, assim, é outra coisa que a gente pratica, que a gente participa. Mas então, depois que a pessoa percebeu que tem esse carisma, ela vai entrar em contato conosco e aí a pessoa vai começar a participar das reuniões. E aí existe o que a gente chama de namoro, noivado e casamento. Isso, então assim, 3 anos a pessoa vai participando, depois ela é admitida. Depois de mais 3 anos que ela é admitida, ela faz as primeiras promessas e depois as segundas promessas. Mas todos os anos essas promessas são renovadas. Tá? E as promessas têm a ver com oração, normas, como é que é? Você vai oficializar. Sabe, existe um documento oficial, entendeu? Uma carta que vai para o Vaticano. Então, assim, você assina, você faz uma carta solicitando como que você quer, por que você quer, sabe? Então, assim, é necessário também ter um diretor espiritual. Então, assim, existe uma sequência de atividades. Isso, né? que a pessoa precisa. E no dia a dia, quais são as atividades ou tarefas que vocês têm que fazer no dia a dia ou não tem? Então, tem sim. A pessoa que é da OCDS, ela tem algumas obrigações, ou deveria cumprir essas obrigações. Que tem um livro de oração que se chama Oração das Horas, e essa Oração das Horas, o leigo consagrado, ele também precisa fazer, que são as orações das laudes e das vésperas, de manhã cedo, e no princípio da noite, né, por volta de 6 horas da noite. Finalzinho da tarde. Isso. Ali. Participar da Santa Missa, né, comunhão, o diretor espiritual, como eu já falei, rezar o texto todos os dias. Sim. Então, assim, isso não quer dizer que eu consigo fazer todos os dias todas essas obrigações. 30 minutos de oração, no mínimo, né, 30 minutos de oração de manhã, 30 minutos de oração à noite. Então, assim, são as regras que a gente chama. Sim. Literalmente, são as regras. Sim, essa para os OCDs, né? Que são OCDS, que são seculares. OCDs é mais, estava me falando que as freiras ficam muitas e muitas horas, então, né? Como diz o ditado, para os freis e para as monjas o buraco é mais embaixo. Bem mais rigoroso. Bem mais rigoroso. Eu nem sei te falar assim, por exemplo, são 4 horas de obrigação, no caso, 2 horas de manhã, 2 horas da noite, né? As monjas, por exemplo, são enclausuradas, aí elas têm o momento de comunhão com as outras monjas, então assim, os momentos de fraternidade, então assim, é bem mais rigoroso. Sim. Você tem algumas fotos dos últimos anos? Então, temos sim, mas a gente pode providenciar para vocês jogarem depois. Se tiver, então a gente já encerra o bloco com elas. Mas só para a gente terminar esse bloco, vamos falar de alguns assuntos que foram abordados nos outros anos, assim, só para as pessoas terem ideia do tipo de assuntos que são colocados, né, nessa Semana de Espiritualidade. Então, cada ano, né, tem um tema diferente. No ano que eu participei, por exemplo, foi sobre a oração. Ano passado foram as Noites Marianas, né, que infelizmente eu não participei. Teve ano que foi especificamente sobre Santa Teresa d'Ávila, que é a reformadora do Carmelo Descalço. Então, assim, cada ano um tema diferente. E por que foi escolhido esse tema este ano? Então, esse tema, ele tem a ver com o ano do laicato, né? Que esse ano
é celebrado o ano do laicato. Existe um documento, que é o documento 105 da CNBB, que trata desse ano, né, litúrgico, e também um documento, a exortação do Papa, né, sobre o convite à santidade. Então o Ramon ele vai basicamente trabalhar esses dois documentos, e por isso, por causa do ano do laicato, que foi escolhido esse tema. Que é? Buscadores de Deus revelados na humanidade. Santos, então nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre a Semana da Espiritualidade. Já, já. Vossa só pois me criastes, vossa pois me redimistes, vossa porque me atraístes e porque me suportastes, vossa porque me esperastes e me salvastes por fim. Que mandais fazer de mim? Que mandais fazer de mim? Vossa sombra, vós nasci. Que mandais fazer de mim? Vossa sombra, vós nasci. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista, hoje falando sobre a Semana da Espiritualidade, que vai acontecer nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, aqui em Caratinga, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Eu estou conversando com a Sandes, que faz parte da OCDS, que é a Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, contando pra gente como que vai ser a semana, né, dos assuntos que serão abordados. E nesta semana eu gostaria que você falasse cada dia o que vai ser colocado para os fiéis que forem lá. Sim, então deixa eu ver a minha cola. Então, o Ramon, por ele ser um mágico, ele vai sempre usar uma pitada de humor, né, além da mágica, e aí ele vai abordar cada dia um tema diferente, como você já comentou. Então, o chamado à santidade, ser sedento por Jesus e ser santo no mundo atual, né? Então, ele vai despertar nas pessoas e trazendo também essas dificuldades, né? Sim. Sua dificuldade, minha dificuldade, né? E que os cristãos católicos vivem, porque nós somos chamados a ser santos. Então, assim, dentro dessa vida, dentro de todos os dias, cada minuto, quais são essas dificuldades, né? Sim. E como que a gente pode fazer, né, para ser santo. Então é esse chamado à santidade. Sim. Pois é, o Ramon, como a Santos falou, é palestrante, é mágico e mandou um vídeo fazendo um convite para o pessoal aí, contando um pouquinho do que vai ser abordado lá nessa Semana da Espiritualidade. Vamos ver então. Olá, eu sou Ramon Jimenez, o Mágico Jimenez, e venho expressar a minha alegria por estar com vocês em Caratinga entre os dias 19 a 22 de setembro, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na realização da Semana de Espiritualidade Carmelitana. Nestes dias, teremos a oportunidade de refletirmos sobre o tema Buscadores de Deus revelados na humanidade. E para nos ajudar nesta reflexão, utilizaremos como textos base o documento 105 da CNBB, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. E utilizaremos também a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, onde o Papa Francisco vai refletir com a gente sobre a nossa vocação à santidade no mundo atual, no dia a dia. Esse mesmo dia a dia que muitas vezes vem tomar aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa vida. Muitas vezes, nesse dia a dia, nós somos como que aquebrantados. Nós muitas vezes sofremos. Nós muitas vezes nos vemos tristes. E isso tudo vai às vezes nos amargurando, nos deixando entristecidos, vai muitas vezes nos deixando depressivos, tristes. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não guardarmos um tempo de silêncio para a gente, se nós não nos aproximarmos de Deus, criarmos essa intimidade com Ele,
tudo isso vai nos deixando cada vez mais amarrados, cada vez mais tristes, cada vez mais com menos vida. Mas se nós nos aproximarmos de Deus, se nós guardarmos um contato conosco mesmos, se nós tivermos esse cuidado de alimentarmos aquilo que nós chamamos de espiritualidade, tudo isso que muitas vezes serve para nos entristecer, nós perceberemos que tudo isso vai nos levar à amizade com Deus, cada vez mais vai nos levar àquilo que nós chamamos de santidade, vai nos levar a uma inteireza do nosso ser. E o que mais nos importa é prestarmos atenção naquilo que Santa Teresa de Ávila um dia nos ensinou. Ela nos disse que em nossa vida, com certeza, tudo passa. Só Deus não muda. Espero encontrar com cada um de vocês entre os dias 19 a 22 de setembro, na Semana de Espiritualidade Carmelitana, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Até lá! Que bacana, hein, Sandes? Muito legal o vídeo. Obrigada aí ao Mágico Gimenez por ter mandado o convite, explicado um pouquinho aí do que vai acontecer. Parece que vai ser bem dinâmico, né? Bem interessante. Sim. A colocação dele através da mágica, né? Do jeitinho dele explicar. O Ramon, ele tem um site que é mágicogimenez.com.br, quem tiver interesse em entrar para olhar o trabalho dele. Mas ele é paulista, mas já está há 20 anos em Belo Horizonte, né? E o trabalho dele, de palestrante e tudo mais, ele sempre usa humor, mágica e reflexão para a vida. Então, assim, ele trabalha com catequese também, mas sempre trazendo essa reflexão da vida dentro da mágica, dentro do humor. Não, bacana. Bom, para terminar, então, o nosso programa, eu gostaria que você falasse, então, pode fazer o convite para as pessoas, esclarecesse os dias, os horários, né, se é gratuito ou não, como é que funciona? Quem quiser participar, o que deve fazer? Então, pode entrar em contato com a Paróquia do Carmo, você vai amar a Semana de Espiritualidade, porque o Carmelo é realmente apaixonante. Eu me identifiquei muito, quem sabe você chega lá e encontra uma resposta para suas dúvidas a respeito da vida espiritual. Então vai acontecer do dia 19 ao 22, como já foi falado agora, de setembro, às 19h30, lá no Salão da Paróquia do Carmo, e é gratuito. Totalmente gratuito. Só precisa fazer a inscrição com antecedência, Só precisa fazer né? a inscrição com antecedência. Sim. Então, assim, quanto antes, melhor. Beleza. Sandes, obrigada então pela presença. Eu que agradeço. Que Beijão. Deus continue abençoando Amém, você e também. lá a Semana da Espiritualidade, que seja realmente transformadora na vida das pessoas. Obrigada, Vanessa. Obrigada, pessoal. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo programa. Até lá.